Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, o nosso programa de devocionais que vai ao ar regularmente aqui no canal da Igreja, também linkado com a nossa página no Facebook. Gostaria de te convidar a pensar um pouquinho no que nós encontramos escrito no livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 9. Provérbios 3:9 diz o seguinte: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Muitas vezes nós vimos este texto ser lido na igreja no momento do ofertório. O pastor, o dirigente, lê esse texto e então faz uma breve explicação sobre ele e convida a igreja para que vá à frente, para que possamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Isso não é errado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Isso é uma prática normal, comum e principalmente é uma prática cristã. É nós honrarmos a Deus, devolvermos a Deus parte daquilo que Ele já nos tem proporcionado. Se nós pararmos para pensar, se você tem ou eu tenho algo para poder devolver como dízimo e como oferta, é sinal de que Deus tem provido para a minha vida e tem provido também para a tua vida. Como eu digo sempre quando eu dirijo o culto, a ação primária de abençoar é de Deus. Deus nos abençoa, então nós temos condições de adorá-lo com os nossos dízimos e as nossas ofertas, e não ao contrário. Nós não entregamos dízimos e ofertas para que Deus nos abençoe. Pelo contrário, Ele já nos tem abençoado e a nossa ação é uma ação de adoração para com o Pai. Mas esse texto ele é maior do que isso, e não só este texto, mas vários outros textos que são utilizados em momentos de culto para incentivar as pessoas, ou para ilustrar, ou para embasar o momento do ofertório. Vários outros textos, eles têm muito mais por trás do que simplesmente você se deslocar uma vez por mês até o gasofilácio e deixar ali a tua oferta. Esses textos têm um significado muito mais profundo do que você fazer a transferência bancária do seu dízimo, ou você todo domingo ir lá e deixar a sua ofertinha. Tem muito mais profundidade, eu gostaria de pensar contigo nesse momento. Honra ao Senhor. Tenha o Senhor em alta conta. Tenha Ele em alta conta. Tenha Deus como uma pessoa verdadeiramente importante na tua vida. Não tenha Deus como apenas a cereja do bolo. Deus não é a cereja do bolo, meu irmão e minha irmã. Deus é o bolo todo. Deus é o tudo. Jesus é o tudo em nossas vidas. Então nós temos que honrar o Senhor. E nós buscamos honrar o Senhor com os nossos lábios quando adoramos. Nós buscamos honrar o Senhor com as nossas atitudes quando evitamos o pecado. Nós buscamos honrar o Senhor quando nós também buscamos fazer aquilo que realmente o agrada. Nós tentamos honrar com os nossos lábios, com o que fazemos, com o que deixamos de fazer. Nós tentamos honrar Deus com o que pensamos. Mas há também uma forma bem interessante, e como eu já disse uma vez, é a última parte do crente que se converte, que são as suas posses. A gente se converte, e a conversão, eu costumo falar que ela se deu completamente quando a pessoa converte-se nas suas posses. Honra ao Senhor com teus bens. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não honre a Deus apenas com o teu dízimo, apenas com a tua oferta. Isso também é honrar a Deus, mas honre a Deus com os seus bens. Como é que você pode fazer isso? E a gente tem alguns exemplos práticos. Você tem um carro? Dê uma carona para o irmão que não tem. Você tem uma renda? Separe parte da sua renda para ajudar uma outra pessoa. Você tem condições? Convide uma família para almoçar com você, ou convide uma família para estar junto com você, ou convide os filhos de alguém, as crianças de uma família, para sair para tomar um sorvete com seus filhos e contigo. Nós podemos honrar Deus com os nossos bens. Quando nós usamos, por exemplo, os nossos veículos, sejam carros, sejam motos, para andar de forma correta no trânsito.
Nós honramos a Deus com os nossos bens quando nós varremos a nossa calçada e recolhemos o nosso lixo, não jogamos sobre a calçada do vizinho. Nós honramos a Deus com os nossos bens quando a nossa casa ela é bem administrada e os vizinhos sabem que a nossa casa é bem administrada. Nós honramos a Deus com os nossos bens quando os nossos gastos são controlados, não trazendo sobre nós dívidas impagáveis e vergonha para o nome de Jesus. Honrar a Deus não é apenas devolver o dízimo e a oferta. Honrar a Deus é entender que as coisas materiais que Ele coloca nas tuas mãos têm que ser utilizadas para o bem. E que elas sendo usadas, sendo bem usadas ou sendo não usadas, glorificarão a Ele. Ultimamente eu tenho feito minhas devocionais em Provérbios. E hoje foi o dia que eu li Provérbios capítulo 3, versículo 9. E eu parei para pensar várias formas de poder, de tentar honrar a Deus com os meus bens. Há necessidade daquela roupa nova, há necessidade daquele sapato, há necessidade daquela bolsa, há necessidade daquele livro. Se não há, meu irmão, minha irmã, não compre. Honre a Deus com seus recursos. E honrar não é apenas dizimar. Honrar é você usar tudo que Deus tem te dado para que você possa servir a Ele e servir ao próximo e também servir a Deus enquanto você serve o seu próximo. Mas o texto continua: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Agora aqui nós entramos em algo bem interessante. Tudo o que Deus tem me dado é para a honra dele. Tudo o que Deus me proporciona, eu tenho que conduzir de tal forma que ele seja honrado. Tudo que Deus coloca nas minhas mãos tem que ser usado ou não usado ou administrado para que ele seja glorificado. Mas tem um momento, e agora nós voltamos lá no começo da nossa devocional. Tem aquele momento em que você tem que separar o melhor para Deus. As primícias. Aquele momento em que você tem que separar o primeiro para Deus. As primícias. E no mundo corrido que nós temos vivido, em que muitos pregam que não é obrigação nossa contribuirmos financeiramente na obra onde estamos enganjados, o texto fala para honrar a Deus com as primícias. Meu irmão, minha irmã, quando você recebe o teu pagamento, qual é a primeira coisa que você separa? Você separa primeiro a conta de luz? Você separa primeiro o consórcio da motocicleta? Você separa primeiro o dinheiro do remédio? Você separa primeiro o dinheiro dos pães? Você separa primeiro o do gás, o da internet, o da TV a cabo? O que você separa primeiro? E aí a gente entra, separar realmente as primícias. A primeira coisa que tem que fazer, quando você receber a sua renda, é separe aquilo que vai para a obra do Senhor. Aquilo é o melhor, aquilo é o principal. E isso não é legalismo. Isso é honrar a Deus. Senhor, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou te honrar com aquilo que o Senhor tem me dado. Depois, Senhor, de honrar o Senhor com aquilo que o Senhor tem me dado, eu vou suprir as minhas necessidades, as necessidades da minha família, os meus compromissos, para que o teu nome não seja envergonhado. Depois disso, Senhor, o que sobrar ainda, eu administrarei da melhor forma possível, de tal maneira que eu possa ajudar o meu próximo. A palavra de Deus diz que quando encontramos com Jesus acontece uma mudança. Aquele que roubava não rouba mais. Antes trabalha com as tuas próprias mãos para que assim possa ajudar aqueles que necessitam. Honrar a Deus com os seus bens, com as primícias de toda a tua renda, não é apenas o dízimo e a oferta. Eles também são. Eles são as primícias. Mas tudo que Deus tem te proporcionado para que você sirva a Ele, ao próximo, e sirva a Ele, servindo o teu próximo. Feche teus olhos, baixe sua cabeça, nós vamos orar. Eu vou estar orando no sentido de que Deus continue te abençoando, te iluminando nesse ponto. E se você está nos assistindo e infelizmente tem estado sem renda, nós vamos orar.
para que Deus abra uma porta para a tua vida. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos proporciona de lermos um trecho da tua palavra e conseguimos entender, Pai, que honrar a Ti com os bens extrapola aquele momento de ofertório do culto. É muito mais, Pai. Podemos entender que tudo que o Senhor tem nos dado é para louvor, honra e glória do Teu nome. Pai Santo, nos ajude, Pai, a Te honrar com os nossos bens. Que as nossas posses sirvam ao Senhor e também sirvam ao próximo. Nos ajude também, ó Pai, a colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. A Tua obra como prioridade na nossa vida, Pai. E que assim as nossas primícias sejam separadas, Pai, como aquilo que é mais importante, Pai, e primordial das nossas rendas. Pai Santo, mas eu quero também, Deus, Te pedir nesse momento por aqueles irmãos, por aquelas irmãs, por aqueles amigos, amigas, companheiros e companheiras, Pai, que estão desprovidos de renda. Ó Pai Santo, em um momento de tanta dificuldade que temos passado nesse mundo, por conta dessa doença terrível que nos abate, muitos perderam o emprego, Pai, muitos estão desesperados. Mas o Senhor está além da pandemia, o Senhor está além da crise, o Senhor está além da dificuldade e o Senhor pode prover para o Teu povo, como sei, Pai, que o Senhor tem provido. Abre portas, ó Pai, para que esses irmãos possam trabalhar e com as suas próprias mãos, Pai, socorrer ao próximo e também Te adorar com os dízimos, com as ofertas e com todos os bens que o Senhor tem colocado na mão deles. Te agradeço por tudo quanto tens feito, essa é a nossa oração. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Chegamos ao final do nosso devocional. Eu quero te convidar a fazer um exercício nessa semana. Pense no que Deus tem te dado. E pense como você pode honrá-lo com tudo que Ele tem te dado. Faça algo para alguém. Faça algo para um parente. Faça algo para que o nome do Senhor seja honrado, seja glorificado e transpareça, apareça, reluza sobre tudo aquilo que Ele tem te dado. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te ilumine. E até o nosso próximo encontro aqui no Boa Noite com Jesus, no canal da Igreja Batista da Grande Guilhermina. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.